Fala pessoal, tudo bem? Estou diretamente aqui de Palmas, no Tocantins, para mostrar um pouquinho para vocês desse lindo projeto que a gente fez aqui, dessa linda fábrica chamada Pão da Hora. Vem com a gente! Aqui nessa fábrica, a Frigocenter ficou responsável desde o conceito do projeto, qual sistema de refrigeração ia se adequar melhor às necessidades do Pão da Hora, até o fornecimento de equipamentos e execução do projeto chave na mão, que a gente chama. Então aqui nós fornecemos o skid para túnel de congelamento contínuo, então é um túnel da JBT para pão francês. Tem um outro túnel da Brusinox que trabalha com pão de queijo, parte de climatização de toda a área produtiva, então produção, embalagem, anticâmara, sistema de desumidificação da anticâmara, câmara de congelados para produto acabado, câmara de resfriados de matéria-prima e resfriamento de água, que é utilizada no processo, além também de 2 geradores de gelo em escama de 15 toneladas cada um. Então vou mostrar um pouquinho para vocês lá dentro todos os detalhes desse projeto e essa linda fábrica aqui. Então bora lá. Agora aqui, ó, se liga isso aqui, pessoal, esse prédio inteiro aqui que vocês estão vendo é a casa de máquinas. Vou mostrar um pouquinho para vocês a parte de dentro, que por enquanto é só a parte de baixo que está sendo utilizado, e lá em cima é uma ampliação futura. Olha o tamanho disso aqui. Bora entrar ali para dar uma olhadinha de perto isso tudo? Agora vamos começar pela melhor parte de todas, por essa casa de máquinas. Dá só uma olhada nessa coisa linda aqui. Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um dos equipamentos, mas isso aqui, ouve esse som, é uma coisa maravilhosa. Vou começar aqui pela parte elétrica, né? A gente tem esse quadro elétrico aqui, que ele controla todas as funções da fábrica, né? Então a gente tem um quadro elétrico em cada equipamento e esse quadro aqui ele controla toda a parte de torres de resfriamento, os painéis de ambientes, então controle da climatização, desumidificação, câmara de congelados, câmara de resfriados, todas as informações estão aqui. A gente tem aqui as telas touchscreen, 7 polegadas, onde eu tenho as informações da torre. Então aqui eu tenho informações de alarmes, informações gerais da torre, que bomba está ligada, que bomba está desligada. Tem aqui a parte de climatização nessa outra tela e nessa última aqui alguns outros ambientes. E aí nesse quadro a gente tem toda a parte de acionamento, né? Se liga só, que coisa linda, né? É muito bonito. Modéstia à parte, o nosso pessoal que monta quadro elétrico lá na Frigocenter está de parabéns. Desde o projeto até a montagem. Eu sou suspeito para falar, mas é muito bonito. Então tudo que você imaginar de motor está saindo daqui a alimentação, com exceção dos racks. Então toda a parte de comunicação, controle, proteção está aqui nesses quadros. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre os equipamentos, né? O que a gente tem instalado aqui. Começando por essa parte, aqui a gente tem os equipamentos da máquina de gelo. Esse cliente ele tem 2 geradores de gelo em escama de 15 toneladas cada um. E os 2 geradores estão ligados nesse rack aqui. Assim como em todos os racks, tá? A gente tem compressor semihermético, tocando eles, um sistema de subresfriamento. Então basicamente a gente tem um chiller que gera glicol a -1 grau, que toca toda a parte de produção, climatização, e esse chiller faz o subresfriamento da máquina de gelo e da câmara de congelados. Então aqui está tocando a máquina de gelo, tudo aqui é condensação a água, né, como vocês podem ver. Esse aqui é um outro chiller da linha E-Cold, que ele está tocando o sistema de água gelada. Então a gente forneceu todo o sistema para o cliente de água a 0 graus, na verdade meio grau, que ele usa na produção. Então ele precisa de água gelada para usar na massa e usar na sua produção. Então esse chiller ele toca 2 tanques encamisados e tem todo um sistema de revezamento para garantir que a água do cliente esteja sempre na temperatura correta. E aqui a gente está trabalhando com propileno glicol a -5 graus. Você pode ver que até forma um gelinho aqui na bomba, né?
Tem um gelinho ali formando na bomba, o que é normal. Aqui a gente tem o chiller da climatização. Então esse chiller ele gera glicol para a gente a 1 grau positivo. Vamos fazer a volta por aqui. Aqui a gente tem, como em todos os chillers, duplo circuito de refrigeração. Então a gente tem um circuito de um lado com 2 compressores, do outro lado mais 2 compressores, sendo que o circuito 1 ele é variável, né? Então ele tem controle de velocidade para você garantir a temperatura sempre no ponto ideal e, claro, economizar energia, que é muito importante. Bom, agora aqui, essa máquina toca a câmara de congelados. Então aqui é uma máquina muito parecida com o gerador de gelo. A gente tem 3 compressores em paralelo, sendo que o primeiro deles trabalha com inversor de frequência e tudo com condensação a água. Então esse equipamento ele está tocando a câmara de congelados do cliente. A única diferença relevante daquele outro sistema é que aqui a gente tem o degelar gás quente, né? No caso a câmara de congelados é bem importante, no caso o gerador de gelo não faz sentido o degelo. Mas é basicamente o compressor tocado com inversor de frequência, sub-resfriado pelo sistema da climatização. Inclusive, né, para quem não conhece tão a fundo isso, eu vou deixar um vídeo na descrição que fala um pouquinho sobre a importância do sub-resfriamento. Eu mostro um case de um cliente na República Dominicana e o quanto que ele economizou de energia fazendo esse sub-resfriamento. Esse chiller, além dele tocar toda a parte da climatização, né, então desde produção, anticâmara, a climatização da própria casa de máquinas, porque aqui a gente está em Palmas, no Tocantins, e 42 graus é um dia normal aqui. Então toda essa casa de máquinas é mantida a 22 graus, também tocado por esse chiller. Agora aqui a gente tem a coisa mais linda talvez dessa casa de máquinas, que é esse equipamento da linha Scroll. Inclusive também vou deixar o link aqui embaixo, onde eu faço um vídeo falando mais sobre esse equipamento. Tem alguns da linha Screw, mas basicamente é um skid com 3 compressores em paralelo do tipo parafuso. Esse skid ele está tocando um girofreezer, se eu não me engano 2,5 toneladas por hora, mas eu vou deixar certinho aqui embaixo para vocês. E aqui a gente tem 3 compressores em paralelo, sendo que o primeiro deles é tocado por inversor de frequência, para a gente ter o ponto ideal de eficiência, e os outros 2 com partida via soft starter. E aí todo o sistema tradicional, né, com sub-resfriamento e tudo mais. Fala sério, maravilhoso, não é? É muito bonito isso aqui. Como se não bastasse uma screw, nesse cliente aqui ele tem 2 screws. Essa daqui ela é um pouco menor, ela toca um outro girofreezer, só que esse aqui de pão de queijo. E aí ele dá uma capacidade um pouco menor. Aqui nós temos 2 compressores em paralelo, basicamente com a mesma tecnologia que tem lá no outro. O primeiro inverter, o segundo partida para o soft starter, condensação a água. A principal diferença aqui é no degelo, como é degelar gás quente, a gente tem as ICS aqui que fazem o controle da pressão de sucção durante o degelo. Inclusive mais um vídeo, se você quer entender o que é a ICS, qual a função dela aqui, vou deixar outro link aqui na descrição onde a gente fala sobre o degelo a gás quente aplicado com a ICS. Dá uma olhada lá que é show de bola. Continuando, a gente tem aqui mais 6 skids nessa parte de cá. Cada um com um compressor 6 cilindros, um 6FE. Basicamente a gente tem 4 UCDs. Então cada skid desse aqui, cada um desse toca uma UCD de 500 kg. Então o cliente, além dele ter 2 girofreezers, ele tem um de pão francês, um outro girofreezer de pão de queijo. E as 4 UCDs que ele tem é para tocar os produtos sortidos, às vezes um excesso de produção que ele precise transbordar para esses estáticos. Então, além de tudo que ele tem, ele ainda conta com 4 UCDs. E os últimos 2 equipamentos que estão lá na outra ponta, eles são do mesmo modelo que os da UCD, só que ele toca uma câmara de resfriados. Aí para essa câmara de resfriados, o cliente tem 2 equipamentos, um sendo redundante do outro. Ufa! Eu acho que eu acabei de explicar um pouquinho sobre a casa de máquinas, agora vamos lá fora para ver a parte de água de condensação. Bom pessoal, agora aqui fora, nesse sol de Palmas, né, que tem um sol para cada um aqui, vou mostrar um pouquinho da parte de torre, né? Então todo o sistema de refrigeração aqui é condensação a água. Então a gente tem as torres aqui, é um sistema centralizado. Então por isso que a gente não optou por um condensador evaporativo, porque não seriam muitos condensadores, que são muitos sistemas. A gente tem o condensador casco e tubo lá dentro. E aqui fora tem um sistema central de água de condensação. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui 6 torres, sendo que uma delas é reserva. Então, mesmo que você precise parar uma torre para fazer limpeza ou manutenção, 5
5 torres dão conta, então você não para a fábrica. O sistema de condensação, você tem os ventiladores variáveis, então de acordo com a demanda térmica, os ventiladores eles podem ir modulando, porque por mais que Palmas é muito quente, 6 meses do ano ela é muito seca. Então você consegue temperaturas bem baixas da água de condensação. Mesmo você tendo às vezes 40 graus, você consegue água 28, porque a gente tem um ar bastante seco aqui uma boa parte do ano. E aí a gente tem todo o sistema de bombas, né? Bomba redundante, bomba operante para cada um dos equipamentos. São uma série de bombas que fazem todo esse controle e garantem a confiabilidade, porque a refrigeração nunca pode parar, não é mesmo? Bora lá? Olha só que produção maravilhosa. Aqui basicamente a gente tem toda a produção climatizada. Aqui é mantida a 12 graus. A gente tem aqui as UCDs, que são os túneis de congelamento estáticos. Ali no fundo a gente tem um túnel espiral, que é o de pão de queijo. E o outro é o túnel de congelamento de pão francês. Bora! E aqui é a câmara principal de congelados, que está bem fresquinha, como vocês podem ver, né? Aqui ficam todos os produtos armazenados aqui a menos 20 graus. Tá bem gelado. Você imagina que lá fora a gente sai, tá 40 graus, e a gente entra aqui, tá menos 20. Então vamos passar bem rapidinho por aqui. E aqui agora no final a gente tem a anticâmara. Então fez todo o processo lá de produção. Fez a produção, fez a embalagem e aqui a gente tem uma anticâmara que ela é climatizada e com controle de umidade. Então ela é mantida a 15 graus com uma umidade bem baixa, geralmente entre 40% a 45% de umidade relativa. E um ponto bem interessante, né? Vocês podem ver que a gente tem esses dutos aqui. Bem na porta da câmara você tem esses dutos, assim como nas portas aqui também da doca. Esses dutos, eles jogam ar seco, então o ar que vem lá do desumidificador, ele é soprado aqui nessas portas para criar uma barreira de ar seco e evitar que a umidade venha de fora para dentro, porque a umidade da câmara que se forma é a umidade externa que entra na câmara, a gente tem que criar uma barreira. E essa é a barreira que é criada para isso usando um desumidificador secante por disco de sílica. Inclusive, vou deixar aqui embaixo também, a gente já fez um vídeo com o pessoal da GTEC, no Frigotalk, explicando um pouquinho mais sobre esse equipamento. Agora que a gente saiu do menos 20, a gente voltou para 40 graus aqui fora, mas é legal para mostrar um pouquinho. Primeiro, tá vendo esses caras azuis aqui? São os ventiladores. E isso aqui é uma função bem interessante. Esses caras estão aqui para ventilar o piso. Quando a gente tem câmaras de temperatura negativa muito grandes, como é o caso aqui, você tem que fazer uma ventilação, pode ser forçada, como é o caso, tem alguns casos que são natural, mas você tem que criar essa ventilação para você não ter congelamento no piso. Então você começa a congelar embaixo do piso e aí você começa a ver, parece criando uma raiz de árvore. Isso é o congelamento. Então esse cara é muito importante, você fazer um projeto correto do piso da câmara, que muitas vezes contempla a ventilação. E aqui a gente tem a parte de desumidificação. Como eu te falei, essa máquina, ela basicamente capta o ar da anticâmara, agora também capta o ar da parte de embalagens, passa aqui pelo disco de sílica que está dentro dessa máquina, seca, né, toda a umidade que veio nesse ar, fica preso no disco de sílica e é jogado de volta esse ar, digamos que seco, para dentro da câmara, ali naquelas saídas, bem nas portas, né, que além da gente jogar o ar seco, vira uma barreira ali, né, esse ar soprado na porta. E aí depois você tem aqui uma captação que basicamente é a regeneração. Eu pego o ar externo, aqueço esse ar próximo de 100 graus para tirar a umidade e jogo fora esse ar úmido. Basicamente é isso que essa máquina faz. Esse aqui é um dissecante, né, que a gente chama. E aí, como eu falei, vou deixar o videozinho aqui, onde tem o Frigotalk com o Jurandir, o CEO da GTEC, que inclusive esse equipamento é da GTEC.
e ele dá um show explicando pra gente da importância desse cara. Então dá uma olhadinha, porque se você tem câmara de congelados, você tem que ter um sistema de refrigeração da sua anticâmara e desumidificação. Aqui, pessoal, a gente tem 2 tanques, um só para cada um, tá até difícil abrir o olho. Esses 2 tanques a gente consegue água entre meio grau e 1 grau que vai alimentar a produção, então são 2 tanques encamisados, onde eu passo o glicol a -5 e eu tenho todo um sistema de tanque primário e secundário para garantir que mesmo com a reposição de água, eu mantenho essa água entre meio grau e 1 grau. Ali do lado eu tenho os 2 geradores de gelo, que vocês conseguem ver, são 2 geradores de gelo de 15 toneladas cada um por dia, que são tocados para aquele outro rack. Então dá para ver um pouquinho a magnitude dessa linda fábrica, não é mesmo? Nós somos da empresa Pão da Hora, estamos no mercado aí já há 22 anos. Janeiro de 2024 a gente startou o negócio de produção da nova planta industrial nossa. Tivemos a felicidade de estar em parceria com a Frigocenter, que fez todo o processo de cadeia de frio da nossa empresa, né? E agora estamos de novo aqui junto com o Cristiano, né? Fazendo já o processo de expansão da empresa, né? Acredita aí que em dezembro desse ano aí, a gente já está com mais uma linha de produção de pão francês ali em operação. O que você achou da casa de máquinas, do que foi entregue, depois de tudo isso pronto, qual que é a sua visão? Assim, a gente optou por tomar muito cuidado, né, com relação à construção da casa de máquina nossa. Ficou show. A gente optou por ter a casa de máquina climatizada, né, com uma área física generosa até para poder receber as outras expansões que a gente tem para fazer, né? Agora a gente já está fazendo a primeira expansão, então temos capacidade para a mesma casa de máquina fazer mais uma expansão, mais uma outra expansão, com um projeto aí de continuar crescendo. Então a gente tomou, né, esse cuidado aí de ter a casa de máquinas assim como o coração da empresa, né? Olha, com relação à parte da Frigocenter aí, a gente veio através de algumas indicações, algumas empresas que a gente havia visitado antes de tomar a decisão. E durante todo o processo que a gente teve, desde negociação ao processo de instalação dos equipamentos, comissionamento, tudo, né, a gente sempre foi muito feliz, a gente sempre teve assim, muito retorno por parte da Frigocenter. A gente vinha de uma planta industrial que a gente tinha muita limitação, tanto em área física quanto a modernidade dos equipamentos. Com a entrada da planta nova, a gente começou do zero, então a parte de tecnologia que foi implantada aqui fez toda a diferença. Uma mudança total, né? Foi uma mudança grande. Então tá bom. Brigadão mais uma vez por acreditar na gente. Bora aí que quem tem conta para pagar agora é a gente. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse projeto. Eu particularmente gostei muito. Acho que foi uma fábrica maravilhosa. Ficou muito bonito. E agradecer ao pessoal do Pão da Hora, né, que abriu as portas para que a gente pudesse mostrar tudo isso para vocês. E é isso aí. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder. Não esqueça, como sempre, de curtir, compartilhar com seus colegas, que isso dá muita força para o nosso canal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.